Olá, amigos do canal Espiritualidade. Mudar exige muita força e muita coragem para qualquer pessoa e qualquer tipo de mudança que nós pretendamos fazer. E mudar as ideias, mudar os nossos conceitos, as nossas crenças, é algo ainda mais desafiador. É algo que exige de nós um empenho muito grande. E muitas vezes são necessárias experiências muito marcantes, muito profundas, para que certas ideias se modifiquem em nós. E isso é próprio de todos os seres humanos. Todos nós, em nossas longas jornadas evolutivas na carne, nas reencarnações, atravessamos muitos desafios. E muitas das ideias que hoje nós ainda cultivamos, certamente nós iremos modificá-las no futuro, quando tivermos vivido mais, aprendido mais, quando tivermos adquirido mais conhecimento sobre a vida. Não necessariamente pontos assim muito importantes da vida, ideias, conceitos assim máximos, mas a nossa própria compreensão sobre eles. Por exemplo, a morte. Sabemos todos nós que um dia a nossa vida chega ao fim, mas o que esperar depois dessa vida? Para nós espíritas é muito clara a ideia de que existe uma continuidade da vida material na vida espiritual. Morre o corpo, mas o espírito prossegue sendo a mesma pessoa que aqui viveu. Para muitos cristãos, a pessoa depois da morte entra num aniquilamento. É como se ela morresse de fato, ela deixa de existir e vai aguardar um dia, segundo essas crenças, de que Deus irá ressuscitar essa pessoa. Para uns vai ressuscitar o corpo, a pessoa é o próprio corpo físico. Para outros vai ressuscitar espiritualmente. Mas essa não é bem o nosso tema de hoje. Estamos apenas pensando no quanto as nossas ideias, para elas serem aprimoradas, requerem a experiência, a vivência. E, como nós sempre partimos da nossa visão, daquela que nós conseguimos chegar até esse momento, é sobre ela que nós vamos estar nos apoiando para essa reflexão. Afinal de contas, nós sabemos que existe uma vida depois dessa, e como ela será, para ter certeza absoluta, e como nós seremos nessa vida, só mesmo vivendo ela. Porque nós temos os relatos dos espíritos, nós temos as comunicações que nos esclarecem sobre elas. E aí, então, fica a pergunta, mas esses relatos já não nos dão com clareza como vai ser? Eles nos dão em linhas gerais, como é a vida depois da morte. Mas a nossa experiência individual, essa somente nós vamos saber. Sabemos que há espíritos, por exemplo, que continuam cultivando as suas crenças como tinham aqui na Terra e demoram muito até entenderem certas questões mais profundas da vida. E às vezes até um desencarnado ele não é capaz ainda de reconhecer a existência da vida espiritual. Muitos, quando se comunicam, vão dizer: eu não percebo diferença, não sei se eu morri realmente, tudo me parece como sempre foi. Eles até falam que tem algumas estranhezas, mas eles não conseguem se ver mortos. Outros se deparam com essa realidade da morte e se surpreendem, porque contraria muitas das noções, das ideias que eles tinham. E tem pessoas que fazem objeções assim, mas se vivemos muitas vezes, já estivemos muitas vezes no mundo espiritual, então como é possível, depois que morreu, esse espírito não saber explicar a sua nova realidade, sendo que ele já viveu essa realidade do mundo espiritual de outras inumeráveis vezes, segundo a ideia reencarnacionista. O fato é que a cada reencarnação é como se a nossa mente fosse ali criando um bloqueio nessa memória integral que nós temos. A nossa experiência material, a nossa vida, ela nos limita a acessar todas essas lembranças passadas, já comentamos isso em outras vezes e é pertinente falar de novo, porque cada mergulho na carne é um obscurecimento de tudo que nós vivemos para como que começar do zero, sem lembranças aflitivas, sem lembranças dolorosas, porque já nos basta aquelas dores e angústias que emergem sem até sabermos o porquê. E ainda se fôssemos lembrar na plenitude tudo que nós vivemos, talvez ainda não estaríamos preparados para lidar com isso. E alguém deve estar pensando agora dos nossos irmãos que nos acompanham aqui nos vídeos: Antenor, você fugiu da nossa pauta ou da sua pauta aí no programa Ponto de Vista? Não.
Eu estou fazendo todas essas considerações justamente para poder iniciar a reflexão sobre a última instrução dos Espíritos, que é dada aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que hoje nós vamos encerrar, que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei. É que toda essa reflexão ela surgiu a partir dessa leitura que eu fiz aqui dessa comunicação. Aparentemente, essa última instrução dos Espíritos aqui, especificamente de um Espírito, Erasto, que se apresenta como discípulo de São Paulo, e realmente o apóstolo Paulo teve um companheiro, um conhecido, uma pessoa que o ajudou muito na sua pregação numa determinada cidade que ele esteve, me foge o nome dela agora, depois eu lembro, que era uma cidade grega. E Erasto, então, foi um desses espíritos que, passado esse tempo todo, séculos depois da sua missão como cristão, conheceu o apóstolo Paulo, ele vem ser um dos grandes colaboradores do Espiritismo ao trazer inúmeras comunicações que aparecem inclusive na Revista Espírita. Mas é interessante que essa comunicação aqui, Erasto vem exaltar a figura de um outro grande cristão, Santo Agostinho, que foi viver por essa personalidade que nós conhecemos, do bispo de Hipona, uma cidade africana. Ele vem trazer assim uma reflexão sobre Santo Agostinho, que também foi um espírito que trabalhou ativamente no período das comunicações que trouxeram todo esse conhecimento do mundo espiritual e que permitiu a Allan Kardec reunir esses conceitos, essas ideias, esses princípios e formular a doutrina espírita, né? Ou codificá-la, trazer todo esse conteúdo que vinha nessas inúmeras comunicações. Mas nessa mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu sugiro que vocês façam uma leitura atenta, é a última do capítulo 1, Erasto vem trazer ali um destaque para a figura de Santo Agostinho, como tendo sido alguém que tinha produzido uma grande transformação na sua vida. Ele que tinha uma vida bem desregrada, bem entregue aos prazeres, percebeu num determinado momento que ele precisava se voltar para o cristianismo. E a figura da sua mãe, Mônica, conhecida pelos católicos como Santa Mônica, foi muito importante nesse sentido. Em outras palestras já falei sobre Santo Agostinho, é muito interessante a gente conhecer a história desse espírito, que ele tem um grande papel para muitos cristãos, né, devido ao seu empenho em ensinar, em trazer ali a sua compreensão naquele tempo em que ele viveu, de todas essas ideias próprias do cristianismo. Muitas das coisas que as pessoas até hoje acreditam e que consideram como parte da doutrina cristã, teve por Santo Agostinho ali um cuidado, uma atenção em explicar, segundo o ponto de vista dele lá, uma pessoa que viveu no século IV da nossa era, da era cristã. Ele naturalmente tem ideias e conceitos que são considerados assim base para a compreensão do cristianismo dentro dessa visão que os nossos irmãos católicos possuem sobre o Evangelho, sobre a própria mensagem do Cristo. Mas é interessante que aqui Santo Agostinho é apresentado por Erasto como alguém que veio contribuir com novos conhecimentos, com novas ideias. É alguém que vem trazer uma compreensão diferente. E de fato, se a gente ler as obras de Santo Agostinho, tem algumas aqui, que são essas aqui que eu já conservo comigo há algum tempo. Aliás, até se um amigo meu estiver lendo, uma vez eu emprestei o volume 1 dessa coleção e até hoje eu não lembro para quem, não me devolveram. Mas se um dia alguém souber, pode me devolver, eu agradeço. Nessa obra de Santo Agostinho, ele tem outros livros, eu não tenho todas e também não li tudo isso daqui, eu li esparsamente, algumas partes, assim, muito pontualmente, porque é uma obra que nos interessa mais do ponto de vista histórico, de entender como eram as crenças, quais eram as ideias. Mas essas obras, então, elas revelam o pensamento dele lá, no século IV, limitado pelos seus conhecimentos daquela época. E aqui, o que Erasto, nessa mensagem, justamente vem dizer é isso, que nessa longa trajetória desse espírito de evolução e de aprendizado, ele vem trazer ali
um novo conhecimento. Afinal de contas, tendo desencarnado, ele passa a apreciar a vida de uma maneira diferente. Ideias que ele conservava de uma época passam a ser então interpretadas de maneira diferente. E assim, à medida que nós evoluímos, que nós vamos tomando contato com uma realidade cada vez maior, cada vez mais ampla, a nossa compreensão sobre essa realidade precisa necessariamente mudar. Ela precisa necessariamente se transformar. Aliás, na sua obra As Confissões, uma obra muito interessante, em que ele escreve se dirigindo a Deus. E ele traz algumas notas, alguns detalhes da vida dele, algumas questões da vida íntima, algumas dos erros que ele cometeu. Mas tem uma parte em especial que ele fala, né, de uma conversa que ele tem com a sua mãe, Mônica, pouco antes dela desencarnar. E nessa parte ele diz, né, das conjecturas que ele e a mãe faziam sobre como seria essa vida lá no mundo, no céu, como eles acreditavam, ou na outra vida. Eles não falavam no mundo espiritual, né? Ou pelo menos eu não me lembro dessa expressão. Mas mostrando isso, né, que nesse diálogo com a sua mãe, ele tem então essas reflexões. Como que seria essa vida nessa grandeza do lado de lá? Eles não tinham essa compreensão porque naquela época não existiam as comunicações ostensivas dos espíritos. Eles não explicavam como era esse mundo espiritual. E limitados naturalmente pelas próprias crenças, né? A partir de interpretações que ele fez sobre o Evangelho, o Antigo Testamento, não era possível essa ideia de comunicação dos mortos trazerem esse relato. O mais próximo que tem é aquela citação que nós temos de uma das parábolas, não é? Do homem que estava sofrendo muito numa região lá, que é considerada por muitos como o inferno, dentro dessa visão tradicional do cristianismo, e que sofrendo muito queria avisar os seus irmãos da vida difícil que ele estava tendo por não ter observado a lei de Deus. É o mais próximo, aliás, é uma parábola contada por Jesus e que futuramente nós falaremos sobre ela também. Mas era o mais próximo que eles tinham de uma ideia de vida espiritual, né? Não conseguiam conceber exatamente como era essa vida com a riqueza de detalhes que nós temos. Mas hoje nós sabemos então sobre essa vida a partir desses relatos, dessas experiências que nos são narradas nessas comunicações. Mas sentir verdadeiramente essa vida, entender em profundidade essa vida e até nos espantarmos com a grandiosidade dela, caberá a nós quando nós estivermos vivendo essa experiência. Hoje não podemos lembrar delas porque essas lembranças certamente nos perturbariam a existência aqui, tirariam o foco das nossas realizações aqui no presente. Por isso que nós precisamos ter essa memória da vida espiritual e das outras vidas adormecida. E mesmo na nossa vida aqui, há estudos que demonstram isso, que nós não podemos conviver com todas as nossas lembranças da vida presente. Isso seria uma sobrecarga para as nossas capacidades de memória, de relação, de interação. Nós precisamos muitas vezes esquecer para aprender, para descobrir algo novo. Então isso mostra o quanto nós ainda estamos limitados em todo o nosso potencial. E certamente Santo Agostinho, quando escreveu as suas obras, esteve limitado no seu tempo, em ideias, em conceitos sobre a vida espiritual. Mas sobre questões cruciais, importantes, sobre a noção do bem, sobre a noção do correto, da integridade, isso ele não mudou, porque ele alcançou essa compreensão já lá naquela época do século IV. Isso nos leva a pensar que muitas vezes o que importa realmente não é exatamente no que nós cremos, mas o quanto aquela crença produz em nós o nosso encaminhamento para uma vida de equilíbrio, de harmonia, de paz. E isso nos leva a considerar que conhecer sim a verdade, ela é importante na evolução do espírito, mas de nada vai adiantar ele ter acesso a um conhecimento mais preciso, mais próximo da realidade, se ele não produz transformações. Enquanto que crenças que o indivíduo carrega numa época, ainda que elas venham a ser reformuladas totalmente ou parcialmente, venham a ser abandonadas, mas se elas ajudam esse indivíduo a se encaminhar para o bem,
isso já está produzindo um resultado positivo para ele. E por isso só essas crenças se tornam já válidas naquele momento da vida do espírito, naquele período que ele está vivendo. Por isso que nós não devemos nos preocupar tanto exatamente se aquilo que nós acreditamos realmente é a verdade ou não. Mas ela nos conduz a uma vida de equilíbrio, de paz. Ela nos ajuda a nos identificarmos com aquilo que realmente é essencial na vida. É isso que nós devemos sempre refletir. Há pessoas que dentro das suas visões conheceram muito bem, perfeitamente, todas as histórias do Evangelho. E nem por isso elas se tornaram realmente pessoas em harmonia com as leis divinas. Pelo contrário, embora muito conhecedoras, acabaram cometendo uma série de desequilíbrios, uma série de equívocos. Enquanto que outras pessoas que tinham crenças diferentes, crenças completamente contrárias, às vezes, àquilo que era tido como certo pela maioria, mas por ter pautado a sua vida em atitudes éticas, íntegras, de profundo respeito ao próximo, está muito mais próximo de alcançar a realidade, a verdade, do que os outros. Por isso que essa disputa que existe muitas vezes entre os religiosos, dizer quem está com a verdade, ela demonstra o quanto nós ainda estamos imaturos em termos de conhecimento espiritual. O conhecimento ele pode fazer muito sentido para mim num momento da minha vida, mas em outro eu posso já não mais perceber nele a sua importância, o seu valor. Então eu posso partir para uma outra ideia, desde que ela me conduza ao equilíbrio, ao acerto nas relações, ao verdadeiro contato com aquilo que realmente é essencial na vida. Por isso que no Espiritismo não há essa tentativa de impor as crenças próprias do Espiritismo a ninguém. Elas devem ser divulgadas, devem ser compartilhadas, porque podem servir a muitos, mas o que importa realmente não é no que nós cremos, mas como nós agimos. Se as nossas crenças nos conduzem a agirmos de uma forma equilibrada, pacífica, harmoniosa, em sintonia com as leis divinas, nós temos as crenças verdadeiras para nós naquele momento da nossa existência. Nós fomos educados por muitos séculos a acreditar que existe apenas a verdade e todo o resto é mentira. E todo o resto é enganação, é fruto de uma intenção malévola, perversa de enganar a humanidade. Isso também revela uma pequena compreensão da vida, né? Revela uma limitação muito grande, simplesmente a gente classificar as coisas entre bem e mal. Tudo pode ser muito relativizado, né? Tudo pode ser muitas vezes colocado de uma forma tão simplista que leva-nos a cometer erros. E é isso que muitos religiosos fizeram ao longo da sua vivência, acreditando que estavam cumprindo a vontade de Deus, quando na verdade estavam apenas o quê? Cumprindo os seus próprios desejos, os seus próprios instintos, para atender apenas os seus interesses individuais. Por isso que, à medida que nós vamos vivendo, evoluindo, aprendendo e vamos tendo experiências, as nossas ideias vão se aperfeiçoando. Assim como foi para todos ao longo da história da humanidade. E nós, certamente, quando reencarnarmos nas próximas experiências aqui no mundo terreno, as nossas crenças já estarão aprimoradas, melhoradas, ampliadas, se estivermos progredindo. Ou estaremos estagnados, como muitos ainda permanecem presos a certos conceitos, a certas ideias, que já não são mais, hoje, capazes de guiar o espírito na sua evolução. Todos que ainda pensam, né, em que é legítimo o uso nosso, né, da nossa liberdade para oprimir ou fazer sofrer alguém, ainda está preso a crenças muito antigas, muito primitivas, que ainda revelam um atraso na compreensão das leis divinas. Mas esses espíritos devem ser condenados por isso? Devem ser criticados severamente? Não. Eles estão no seu tempo, na sua limitação ainda de compreensão. Estão estagiando ainda nas fases ali iniciais da evolução, da compreensão dessa realidade espiritual. Por isso que aqueles que realmente se apropriam das ideias espirituais, se pensam em exercer a força e a violência para convencer o outro, para dominar, ainda está vivendo estágios ainda muito primitivos dessas crenças.
Ele ainda não amadureceu suficientemente para respeitar um princípio fundamental a todos os seres que pensam, o direito à sua liberdade. Se nós não respeitamos esse direito, nós estaremos estagnados. Mas nós estamos evoluindo. Graças a Deus nós vamos aos poucos adquirindo conceitos e vamos percebendo que muitas das nossas crenças do passado vão sendo gradualmente abandonadas. Às vezes elas vivem ainda muito profundamente em nós, porque nós as cultivamos tão profundamente e acreditamos tanto nelas que elas se tornaram verdades dentro de nós. Por isso que é muito difícil muitas vezes as pessoas mudarem certas crenças, certas ideias, sejam de natureza religiosa ou não, porque se acreditou com tanta força e aquilo ganhou o peso de verdade para elas. Por isso que a morte é necessária, porque a morte nos desconstrói completamente da nossa realidade e nos faz tomar conta de uma nova realidade, nos faz nos apropriar de uma nova experiência que faz repensar tudo que já vivemos. Isso nos leva naturalmente a pensar então que momentos de desestabilização, momentos de ruptura com aquilo que nós já fomos, momentos que vêm desarticular as nossas certezas, eles não são negativos necessariamente. Eles são necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para a nossa transformação. Mas, enquanto essas crenças ainda vivem dentro de nós, de alguma forma elas nos conduzem, de alguma forma elas nos guiam. Por isso que essa mudança ela requer do indivíduo muitas vezes a humildade de reconhecer que as suas velhas e tão preciosas ideias e crenças já precisam ser deixadas de lado. Não como algo vergonhoso que temos que lamentar um dia já ter crido dessa forma, mas como uma parte da nossa história, daquilo que nós já fomos. Os erros, os enganos, eles não devem ser rejeitados, não devem ser considerados por nós como perda de tempo. Pelo contrário, eles foram oportunidade de aprendizado, nos serviram num momento da vida e hoje nós estamos preparados a novos conhecimentos, a novos conceitos, a novas ideias, porque um dia vivemos essas ideias, esses conceitos anteriores. É óbvio que nós não estamos falando aqui de nenhuma ideia declaradamente assim, contrária ao bem, nenhuma ideia que remonta à nossa mais primitiva tendência, né, de buscar a todo custo uma vantagem usando as forças espirituais. Sendo mais claro, não são aquelas crenças mais bizarras que nós muitas vezes justificamos para obter vantagens. Por exemplo, se nós usarmos de violência acreditando que isso faz parte da nossa relação com Deus, como muitos apregam até hoje, né? Acreditam que você ir lá, se o outro não se converter, você pode matá-lo, e isso justificaria então essa ação. Isso é uma visão completamente deturpada e é fruto dos próprios enganos que nós cometemos ao tomarmos contato com as revelações espirituais. Na verdade, isso é mais próprio nosso, do nosso orgulho, do nosso desejo de dominação, do que qualquer ideia espiritual que tenha chegado ao homem. Nós usamos muitas vezes as nossas crenças para legitimar as nossas tendências, os nossos instintos. Então é óbvio que não é disso que nós estamos falando, mas estamos falando de outras ideias, de outras crenças, que elas não são necessariamente nem boas nem más, apenas elas são de um tempo, de uma época, e que tendo sido superadas, já não precisam mais ser por nós praticadas. Mas enquanto elas têm significado, enquanto elas nos guiam nesse mundo de conhecimento, de desbravamento, nesse mundo de entender a nossa própria realidade, enquanto elas nos apoiam nisso, nós não devemos nos envergonharmos delas e não devemos criticá-las quando nós já superamos e vemos que as pessoas ainda se apegam. Por isso que nunca deve haver condenação na fé e na crença dos outros. Desde que isso não nos induza a erros graves, a erros que possam nos comprometer a segurança e o bem-estar. Só que isso é um tema bastante delicado, porque aquilo que nós imaginamos muitas vezes ser perigoso para um, para o outro não é. Então diz tudo que nós vamos fazendo e vamos vivendo, cabe-nos sempre refletir o quanto de bem as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que nós consideramos mais precioso,
o quanto isso nos conduz a esse bem. E assim nós vamos estar realmente aproveitando a nossa experiência terrena. Eu convido então a todos para neste instante prosseguirmos em nossa oração, agradecendo a Deus a bênção da vida e a oportunidade, Senhor, de tudo que nós temos vivenciado. De cada experiência que colhemos, Senhor, nessas inumeráveis existências e que nos fizeram chegar até aqui. Nós agradecemos e abençoamos, Senhor, a todos e a todas as situações que nos ajudaram nessa longa jornada. Que tenhamos a paz em nossos corações, a luz em nossa mente, para a nossa caminhada, para a elevação de nós mesmos, nessa grande obra do crescimento e de transformação. Senhor da vida, que possam todos encontrarem sempre as luzes que os guiam nas noites sombrias de suas vidas. Que não nos falte fé, que não nos falte a esperança para prosseguirmos em nossa caminhada. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que tantos que padecem, que sofrem e que passam por momentos tão desafiadores em suas vidas, que eles encontrem o auxílio que mais necessitam e que sejam iluminados, amparados e assistidos. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Acompanhe também as nossas palestras, as nossas atividades no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.